Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje é a concordância verbal. Mas antes de começar a nossa aula, vamos fazer um breve resumo sobre os verbos, ok? Você já sabe que o verbo pertence a uma classe gramatical e ele é responsável por expressar uma ação, um estado, um desejo ou um acontecimento, ou até um fenômeno natural. Por isso, essa classe gramatical é fundamental para a nossa comunicação. Nós já aprendemos que os verbos flexionam-se em tempo, modo, número e pessoa, o que torna o seu estudo complexo. Embora sejam muitos os elementos que constituem essa classe gramatical de palavras, a dedicação para estudá-la é necessário para alcançar a norma padrão da nossa língua. O verbo sofre flexões, ou seja, ele é modificado de acordo com o contexto em que está inserido, mudando o tempo, o modo, o número, plural ou singular, e a pessoa, primeira, segunda ou terceira, a fim de adequar-se gramaticalmente ao restante do ambiente em que se encontra, trazendo a concordância verbal, ou seja, a harmonização dentro de um texto. Podemos definir, então, que a concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Vamos agora ver alguns exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Observem que o verbo adorar está concordando com o sujeito da frase, que é o pronome pessoal, no caso reto, eu. Eu adoro. Segundo exemplo, elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Observem que o verbo adorar está modificado, concordando com o sujeito da frase, que é o pronome pessoal, do caso reto, elas. Portanto, elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Mais um exemplo. Cristina e Eva entraram no hospital. Cristina e Eva são os sujeitos da frase. Portanto, o verbo entrar deverá com Cristina e Eva, que estão no plural. Então, teremos Cristina e Eva entraram no hospital. Agora, vamos fazer alguns exercícios sobre concordância verbal, colocando os verbos de acordo com o sujeito da frase, ok? Vamos lá. Letra A. A multidão aglomerada na avenida atrapalhava ou atrapalhavam o trânsito? Vamos analisar a frase. Temos o sujeito, a multidão. Portanto, o sujeito está no singular. O verbo deverá estar no singular. Então, a frase correta seria: a multidão aglomerada na avenida atrapalhava o trânsito. Letra B. O relógio da matriz bateu ou bateram 12 horas? O verbo deverá concordar com o sujeito da frase. O sujeito da frase é o relógio da matriz. Então, o sujeito está no singular. O verbo deverá concordar com o sujeito. A frase ficará assim: o relógio da matriz bateu 12 horas. Letra C. Santos é ou são uma cidade litorânea? Santos é uma cidade e é
o sujeito da frase. Como o sujeito da frase está no singular, porque se refere a uma cidade, teremos que usar o verbo no singular. A frase ficará: Santos é uma cidade litorânea. Letra D. O pessoal continua ou continuam animado? Como o sujeito está no singular, a frase ficaria: O pessoal continua animado. Letra E. Um bando de morcegos voava ou voavam? Como a frase está no singular, se refere ao bando, a frase deverá ficar no singular e ficará assim: Um bando de morcegos voava. Letra F. Elas são ou é muito bonitas e espertas. Como o pronome elas, que se refere ao sujeito, está no singular, a frase deverá ficar assim: Elas são muito bonitas e espertas. Letra G. Eles ou estão com fome? O verbo deverá combinar com o sujeito. Então, a frase ficará: Eles estão com fome. Vamos rever agora o que aprendemos até aqui. Hoje aprendemos que a concordância verbal é a ligação que existe de maneira sintonizada entre sujeito e o verbo, de modo que os dois estejam concordando em número e pessoa. A concordância verbal é a relação que precisamos estabelecer entre o sujeito e o verbo, só que de forma gramaticalmente correta. Em outras palavras, significa flexionar o verbo para concordar com o sujeito. Vamos lembrar agora o que é sujeito e o que é verbo. Sujeito é a palavra da frase que mostra quem faz ou recebe a ação. Verbo é a palavra que expressa qual é essa ação. A concordância verbal deve ser feita em número, ou seja, plural ou singular, e pessoa, primeira, segunda ou terceira, ao mesmo tempo. Na aula de hoje aprendemos sobre a concordância verbal. Agora chegou a hora de praticar quando formos fazer uma produção textual ou mesmo escrever uma frase, não é mesmo? Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima!